O artigo 20 não me interessa, perdão, o artigo 19 não me interessa, é só uma leitura. O artigo 20 fala dos bens da União. O que eu chamaria a atenção de vocês quanto aos bens da União, primeiro, seria para as terras devolutas. Vejam que, quando a gente fala de terra devoluta, a gente está falando, de acordo com o artigo 20, inciso 2, das terras que não têm um proprietário. As terras devolutas pertencem a quem? Veja, a gente normalmente diz pertencem à União. Não. Só pertencem à União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Por quê? As terras devolutas na sua totalidade, a gente vai para o artigo 26 da Constituição Federal e nós vamos encontrar no inciso 4, olha só, que pertencem, incluem-se entre os bens dos estados, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, a quem pertencem as terras devolutas? Pertencem aos estados. Tirando as que pertencem à União. Quais são as que pertencem à União? Aquelas que a gente falou anteriormente no 20, inciso 2. As ilhas fluviais e lacustres pertencem aos estados. Agora, existem, inciso 3, ilhas fluviais e lacustres que pertencem à União. Quais são as que pertencem à União? Aquelas que estão nas zonas limítrofes com outros estados. Então, tenham cuidado em relação a essas questões do artigo 20, que fala dos bens que pertencem à União. Aí não teria muito mais o que chamar a atenção de vocês. Lembrar especialmente do parágrafo 1º, que fala da distribuição dos royalties, que são decorrentes da extração, especialmente de petróleo do mar territorial. Observem que nós temos uma referência importante ao parágrafo 1º, que diz assim, ó, é assegurado nos termos da lei à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Vejam que os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, eles pertencem à União. Também pertence à União o mar territorial. Então, se for extraído petróleo nessas áreas, como pertence à União, vai ser distribuído entre todos os estados da federação nos termos da lei. Aí agora, pessoal, a gente precisa ver o quê? O artigo 21, 22, 23 e 24, que tratam basicamente da repartição de competência entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. No que diz respeito a essa distribuição de competência, eu preciso que vocês compreendam o quê e de que forma. Olha só, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de competência no artigo 21, 22, 23 e 24. Aquilo que é competência administrativa e aquilo que é competência legislativa. A competência administrativa é a competência para fazer alguma coisa, enquanto a competência legislativa é, obviamente, competência para legislar. Competência administrativa é para fazer, competência legislativa é para legislar. A competência administrativa aparece no artigo 21 e no artigo 23. A competência administrativa, ela, no artigo 21 e no artigo 23, a competência administrativa, ela pertence à União.
A competência administrativa da União, ela é exclusiva. É aquilo que só a União pode fazer. Por exemplo, declarar a guerra e celebrar a paz é só a União que pode fazer. Observem que o artigo 21 diz que compete à União. Olha o inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar, veja, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Declarar a guerra e celebrar a paz. Assegurar a defesa nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Notem, pessoal, que aquilo que é competência da União é aquilo que só a União pode fazer. Que é diferente do que nós vamos encontrar no artigo 23, que é a chamada competência comum, que é a competência de todos entes da federação. É aquilo que a União pode fazer, mas que os estados, mas que o Distrito Federal e os municípios podem fazer. Então, se for competência exclusiva, só a União. Só a União pode emitir moeda, só a União pode decretar a guerra, só a União pode celebrar a paz. Agora, proteger, zelar, cuidar, são atribuições de todos. Olha o artigo 23, em que nós começamos dizendo: é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras. Veja, tudo que tem um caráter protetivo daquilo que é público é competência comum. Competência comum é competência de todos. Agora, da mesma forma que nós temos competências administrativas que pertencem só à União, nós temos competência legislativa que pertence à União. Vejam, compete à União legislar sobre. E observem que o artigo, olha aqui, ó, artigo 22, trata da competência legislativa da União. E o artigo 24 trata daquilo que é competência legislativa concorrente. Que a gente tem que saber o parágrafo 1º, o 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, daquilo que é competência legislativa concorrente. Vejam, aquilo que é competência legislativa da União, artigo 22, se nós formos observar, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Veja, direito civil é aquilo que trata de casamento, é aquilo que trata de sucessão, é aquilo que trata de contratos. Isso é a mesma lei em todo o território nacional. Direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, econômico, espacial e do trabalho. As questões de desapropriação, requisição civil e militar, água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Vejam, essas matérias são de competência legislativa privativa da União. Agora, o artigo 24, ele vai tratar daquilo que é competência legislativa concorrente. Claro que eu preciso que vocês observem os incisos. Claro que eu preciso que vocês observem os incisos. Mas é questão comum em prova, especialmente do artigo 24, parágrafo 1º, 2º, 3º e o parágrafo 4º. Diz o parágrafo 1º que quando se trata de competência legislativa concorrente, a União vai estabelecer as normas gerais. E que a competência que a União tem para estabelecer normas gerais
não vai excluir a competência do Estado. Os estados podem suplementar as normas gerais da União. E se vejam, por acaso, se não havendo uma lei federal, o que é a lei federal? A lei federal é a lei elaborada pela União, fixando normas gerais. Não havendo uma lei federal, o Estado exercerá a competência legislativa plena. O que é a competência legislativa plena? É a competência tanto para suplementar, mas também para elaborar a norma geral. Então, se não tem uma lei federal, o Estado exercerá a competência legislativa plena. Aí surge o quê? Uma lei estadual tratando de uma matéria que pode ser regulada pela União. Vejam que, havendo a superveniência, o que é a superveniência? Havendo a superveniência da lei federal, não havia lei federal, surgiu a lei federal, a superveniência da lei federal, a lei estadual terá a sua eficácia suspensa em tudo que contrariar a lei federal. A sua eficácia suspensa naquilo que ele contrariar. No que não contrariar, continua valendo de forma suplementar. Então aqui nós fechamos as questões importantes no que diz respeito aos artigos 21, 22, 23 e 24. Do artigo 25, pessoal, eu peço que vocês tenham cuidado com o parágrafo 2º. O artigo 25 é aquele que fala dos estados. Cuidado com o parágrafo 2º. Parágrafo 2º estabelece que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Não teria muito que chamar a atenção de vocês, já falei dos bens dos estados. Olhem o artigo 27, estabelece qual o número de deputados na Assembleia Legislativa, mas como não é apontado nada sobre a Câmara dos Deputados na nossa prova, eu não vejo maior problema, porque assim, o número de deputados federais é fixado por lei de acordo com a população do estado. A partir do número de deputados federais, é estabelecido o número de deputados na Assembleia Legislativa. Como é que funciona? É estabelecido que, de acordo com o número de deputados federais, a gente vai ter o número de deputados estaduais. Então, se um estado tiver, por exemplo, o mínimo que um estado pode ter são 8 deputados federais. Isso é previsto na Constituição Federal, no artigo 45 da Constituição Federal. Então, se um estado tem 8 deputados federais, como é que vai ser estabelecido o número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa? O número de deputados estaduais corresponderá ao triplo dos deputados federais. Então, se eu tenho 8 vezes 3, eu vou ter 24. Se eu tenho 9 deputados federais, o estado que tem 9 vezes 3, 27. Se eu tenho 10 deputados federais, 10 vezes 3, 30 deputados. Se eu tenho
11, 33 deputados. Se eu tenho 12, 36. E atingido o número de 36, quando é que a gente atinge o número de 36? Quando o Estado tiver 12 deputados federais. Por quê? Porque 12 vezes 3 é 36. E atingido o número de 36, serão acrescidos tantos deputados quanto forem acima de 12. Então, se eu tiver, por exemplo, 13 deputados federais, eu vou ter 36 mais o quê? 13. Tem quantos acima de 12? 1. Então, 37. Se forem 14, eu vou ter o quê? 36 mais 2, 38. E assim sucessivamente. Claro que aparece no artigo 27 que o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, quando forem 12, serão acrescidos de tantos quanto forem os deputados acima de 12. Então, se são 13, um acima de 12, já tem os 36 mais 1, 37. 14 mais 2, 38. E assim sucessivamente. Ok, senhores? Não teria mais o que chamar a atenção de vocês. Depois nós temos as regras de eleição do governador, do vice-governador. Aqui, observem que, no que diz respeito à posse do governador e do vice-governador, o artigo 28 trouxe que a posse vai ser em 6 de janeiro do ano subsequente. Isso é o que foi estabelecido pela emenda constitucional número 111. De resto, não teria que chamar a atenção de vocês. E a última observação eu faria em relação ao artigo número 30, que leva em consideração, o artigo 30, as questões que envolvem aquilo que compete aos municípios. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, tá? Não teria mais o que chamar a atenção de vocês, então fechamos do 18 até o 30, aquilo que eu considero mais importante, e aí a gente passa rapidinho para a parte das Forças Armadas, que alguma coisa eu já falei para vocês. Vamos lá para o artigo 142 da nossa Constituição. Deixa eu só avançar aqui para o artigo 142. Vejam que as Forças Armadas, que são compostas... Deixa eu passei aqui, só um minutinho aqui. Olha só, artigo 142, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a direção suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, garantia da lei e da ordem é obrigação das Forças Armadas, o que pode ser requisitado por qualquer dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Executivo, Legislativo e Judiciário. Observem o que nós temos no parágrafo 2º. Vejam que não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. O militar pode impetrar habeas corpus? Sim. Só não cabe habeas corpus em relação ao mérito da punição disciplinar militar. Aí nós temos as disposições sobre os militares, todas elas são importantes, especialmente chama a atenção de vocês que o militar, ele não pode, os militares são proibidos a sindicalização e a greve, enquanto serviço ativo ele não pode estar filiado a partido político. Existe uma série de observações aqui que eu chamo a atenção de vocês. 143, o serviço militar é obrigatório
nos termos da lei, e as Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem o imperativo de consciência. Lembra do artigo 5º, inciso 8? Entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e convicção filosófica ou política para eximir-se de atividade de caráter essencialmente militar. Mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar, obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribui. Agora, de segurança pública, pessoal, aqui, primeiro, o que a gente tem que saber? Quais são os órgãos da segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, os policiais militares e corpos de bombeiros militares e, acrescido pela emenda constitucional número 104, polícias penais federal, estadual e distrital. Notem, não existe polícia penal municipal e guarda municipal não é órgão da segurança pública. Segurança pública tem como órgão Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, que é a polícia que não existe, Polícia Civil, policiais militares e corpos de bombeiros militares, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Cuidado, quanto à Polícia Federal, observem o inciso 4. A Polícia Federal vai exercer com exclusividade, não exclusivamente, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. A outra Polícia Judiciária que nós temos é a Polícia Civil. As polícias civis, olha o parágrafo 4º, dirigidos por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as infrações penais militares, porque aí a gente tem a polícia do Exército. Observem também que as polícias penais são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence. Qual é a função da Polícia Penal? Segurança dos estabelecimentos penais. Vejam que Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reserva do Exército e estão subordinadas, juntamente com a Polícia Civil e com a Polícia Penal Estadual e Distrital, aos governadores de Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Ou seja, a Polícia Penal Estadual e Distrital está subordinada ao governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. A Polícia Penal Federal ao governo federal. Observem que as guardas municipais estão previstas no parágrafo 8º. Os municípios podem constituir guardas municipais destinados à proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. E por fim, só lembrando que a remuneração dos servidores públicos, os servidores policiais, integrantes dos órgãos da segurança pública, é determinada por meio de subsídio, conforme estabelece o artigo 39, parágrafo 4º. E nós temos a segurança viária, que é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. A segurança viária, né, ela compreende a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que venham a assegurar ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E, por fim, a última referência que nós temos do inciso 2, que compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então é isso que nós temos sobre segurança viária. Ok, pessoal? Esses eram os pontos que a gente separou para a nossa revisão. Óbvio que nesse tempo, como se trata de uma revisão, é uma compilação dos principais pontos aqui.
a gente teve muito cuidado com o artigo 5º, a gente também teve cuidado com as questões que envolvem do artigo 18 ao 31 e atenção redobrada daí para os senhores sobre as questões que envolvem a segurança pública, especialmente os órgãos da segurança pública, de acordo com o 144. Ok, senhores? Muito obrigado pela atenção e boa sorte na nossa prova. Sorte em concurso público é cair o que a gente estudou. Quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem. Um abraço!